Olá, boa noite. Tudo Boa bom, noite, tudo Carla? bem? Tudo e Tudo você? ótimo. Ai, tô tão feliz, muito Ah, feliz. Primeiro que a tão, gente tão tá, bom conversar, né? a gente consegue ver as pessoas sem máscara, assim, né? Parece que a gente tá É. pertinho, que agora tudo de máscara. É, queria que você se apresentasse. Hoje a nossa live vai ser o tema dela, que foi sugerido, a psicopedagogia e a quarentena, né? Como que está funcionando a dinâmica disso tudo. E queria que você comentasse um pouco de você e falasse para a gente como que a psicopedagogia, como ela atua, qual que como e onde, né, ela atua. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Aliás, esse ano eu ando adorando os seus convites, né? E Você foi eu maravilhosa em todos eles. Não, espero que isso passe logo, essa quarentena, essa pandemia, esse isolamento todo, para a gente voltar para o formato proposto no início do ano, né? Bater papo na comunidade, em lugares públicos, né? Nos bares, ONGs, e acho que em Foi muito praças, acho que bom. vale a pena. Muito legal a proposta. Vou aguardar com bastante Ansiosa. disposição. A gente está Adorei. bem feliz com o retorno que teve. Nós fizemos um evento 100 anos de Nós Mulheres e assim a Carla aceitou prontamente o convite, foi perfeito, foi muito legal. Foi nos bares aqui da cidade de Ribeirão Preto e um bate-papo com mulheres espetaculares. Olha, só até hoje ainda estou processando tudo que E foi esse mulheres evento. incríveis, né? Mulheres Vocês da incríveis. ONG, da organização, vocês são demais. Muito obrigada. Eu Então, que Ana, agradeço. eu sou pedagoga, né? E sou especialista, pós-graduada em psicopedagogia clínica e educacional pela Universidade do Estado de São Paulo, né? E tenho qualificação em deficiência intelectual, em saúde mental. E a minha atuação como psicopedagoga, desde a minha formação, desde 2007, 2008, ela se dá na clínica. Eu sou psicopedagoga clínica, né? A diferença entre a psicopedagogia clínica e educacional, a institucional, é o local. A psicopedagoga institucional e educacional, ela trabalha dentro do ambiente escolar, né? E ela lida com as consequências de dificuldades de aprendizagem do aluno e dificuldades de desenvolvimento desse processo da aquisição do aprender e do ensinar com o professor também, né? Hum. Porque a gente se depara muito com as questões de dificuldades de aprendizagem do aluno, mas também existe uma dificuldade de ensinar esse aluno que tem alguns obstáculos, né? Então, a figura da psicopedagoga institucional seria muito importante dentro da instituição, do ambiente escolar, justamente para sanar essa situação da dificuldade do professor junto à dificuldade do aluno também, né? Uhum. Trabalhar com um projeto político-pedagógico, propor adaptação, inclusão, fazer esse tipo de acompanhamento junto com os profissionais, com o aluno, né, e com a família também. Mas, infelizmente, a gente tem duas situações assim, um cenário institucional. É muito raro uma escola pública e até mesmo particular no nosso país ter o profissional da psicologia e da psicopedagogia institucional dentro da instituição, à disposição O do tempo corpo todo. docente, dos profissionais, das crianças, dos alunos e da família, né? Não tem, é muito raro, é muito raro. Isso
deixa muito a desejar, né, em relação à qualidade, à prestação de serviços. Isso que Não você tem. comentou com o trabalho com os professores, até também para os alunos, fica fácil a gente identificar, né? A dificuldade e tal de aprendizagem e onde você atua. Quando é com o professor, você também consegue ter uma abertura fluida, funciona, eles aceitam bem? Funciona, porque na maioria das vezes, só para fechar essa questão de que é muito importante a figura do psicopedagogo na instituição, no ambiente escolar, mas tem uma questão assim que nos agrada muito hoje em dia, de 4, 5 anos para cá, que é chegar numa escola para trocar ideia, para fazer uma pesquisa em relação ao aluno, paciente que você está atendendo, e a grande maioria hoje dos professores, professor é um profissional assim que é algo que não existe, é uma entidade mesmo, né? Não é? A maioria são especialistas em psicopedagogia institucional, graças a Deus, em educação especial, em educação infantil. Então, o professor, por mais difícil, né, que seja a situação financeira, do salário, do cotidiano, de trabalhar em 2, 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo, ele tem essa vontade do aprender para ensinar, sempre com mais qualidade, né? Então, hoje, a realidade, o cenário em que a gente se depara, tanto em escolas públicas como escolas particulares, é esse. Os profissionais se qualificam, né? São bons profissionais, a gente encontra bons profissionais. Agora, quanto à sua pergunta, se é fácil essa relação com o professor, dele conseguir, num momento de discussão de caso, ou de levantamento de hipótese, ou mesmo de interpretação da queixa, daqui a pouco eu explico, quando eu estiver explicando a minha atuação clínica, o que é a hipótese, a queixa nessa situação, a gente sente a angústia do professor. É muito claro isso para a gente, né? Multiprofissional, profissional que atende, que vai para a escola, que sai da clínica, que vai para a escola, fazer essa troca e buscar, né, essa fundamentação e conhecer o ambiente escolar do paciente, né, na questão. A gente sente uma angústia muito grande por parte do professor numa situação que é assim, eu tenho 30 alunos, desses 30, 20 e poucos eu consigo, porque com os outros eu não estou conseguindo, então sempre leva para si, né, o problema. Eu sou incompetente, eu não consigo, eu não aprendi, tá faltando alguma coisa que eu não sei como fazer, então é muito comum a gente encontrar e lidar com essa angústia do professor, né, de sala de aula. Então, a gente também tem que lidar com isso, né? Eu não sou institucional, eu estou vindo da clínica porque eu preciso. E travou você aqui um minutinho. Vamos ver se volta. Peraí, voltou. Então, Não eu é não. institucional? Então, eu não sou institucional, mas eu lido com essa situação institucional, né? Que é a angústia do professor, que é a angústia do coordenador. Ainda acontece em algumas escolas, Ana, de não aceitarem a receber o profissional que vem de fora para que atende aquele aluno, né, que tem um transtorno de aprendizagem, que precisa de adaptação, que precisa de inclusão, que é direito dele, por lei ele está amparado a esse direito da inclusão. Ainda existem escolas particulares e públicas que não aceitam, que não recebem de maneira alguma o profissional. Mas a gente entra. Nem se for com o mandato do Ministério Público, o que precisa, a gente entra. A gente sempre tenta profissionalmente, amigavelmente, mas se chega Não nessa estava situação coerente. de não aceitamos porque nós não temos alunos com problema, mas foi encaminhado por um profissional, um neurologista, um pediatra, ou até mesmo pelo professor que levantou a queixa com a família ou pela família. Então, a gente se depara muito com essas dificuldades, tanto por parte institucional como também do profissional.
né? Mas tem sido cada vez mais raro lidar com essa angústia do professor, porque é uma categoria assim que tem procurado, que procura sempre estar se qualificando, modernizando, ampliando seus conhecimentos, sempre está buscando meios para melhorar o atendimento e a qualidade de ensino. Visto que é o que a gente está passando hoje, né? Da escola em casa e o ensino à distância, assim, do dia para a noite, e a grande maioria está dando conta, tanto do ensino público como no ensino particular, né? Não, assim, os professores são espetaculares. São espetaculares. Estão se desdobrando e apresentando um trabalho, assim, inimaginável, né? Eles não imaginavam há poucos meses atrás, tá com um processo completamente modificado, né? E eu tô apaixonada, cada vez mais apaixonada, como eles estão se reinventando e segurando mesmo o rojão da parte da educação, né? Verdade. Está sofrido, mas também é um momento de grande aprendizado, né, para a categoria. E é algo assim, é uma hospitalidade, né? É uma dedicação da grande maioria desses professores, que não tem como. Eu tenho muita escuta, né, de mães também. Está muito difícil, a demanda é grande, o professor, aquela sensação da insensibilidade. Então, a gente sempre coloca também nessa escuta: olha, vamos ter paciência, é novo para vocês, mas também é novo para o profissional, é novo para o professor, né? A gente tem que colaborar com essa situação toda nesse momento, porque é tudo muito novo e fomos pegos de surpresa, né? Eu Todas na clínica, as áreas, né? Na clínica eu parei dia 17 de março, falei com todos os meus familiares, pacientes, professores, coordenadores de escola, diretoria, eu mandei mensagens numa expectativa de voltar em 20, 30 dias, né? Depois me organizei para voltar no meio de maio, na segunda quinzena de maio, segunda quinzena de junho, né? Em julho, eu já nem me programei e presencialmente eu tenho uma expectativa positiva de voltar ainda esse ano para um acolhimento presencial, lá para outubro, novembro, para finalizar o ano, mas eu acho muito difícil também isso, a situação presencial hoje. Era isso que eu queria te perguntar. Como que está funcionando? Como é que estão qual que está a lógica hoje dos atendimentos de quem atende em clínica? Como que está funcionando? A parte... Eu vou contar um pouco, assim, eu vou falar mais da minha experiência e da minha atuação, da minha linha, né, de atendimento e de atuação clínica. Vocês vão escutar o cachorro, tá? A casa tá cheia de cachorrinhos. Ótimo, os filhos que vieram passar a quarentena. Eles vieram passar a quarentena aqui. Eu atuo na clínica. O que acontece? Os meus pacientes, alunos, são encaminhados pelas escolas, né, com queixas dos professores. O que é a queixa? É a dificuldade que a criança encontra, que a criança apresenta e que o professor percebe, é perceptível para o professor de sala de aula. Então, encaminha para um psicopedagogo com aquela queixa. Ou até mesmo o professor, às vezes, percebe a queixa, mas vai deixando passar, porque pode ser imaturidade, pode ser, vai tentando perceber o que é com o passar do tempo, mas acaba avisando a família, ou mesmo quando não avisa, a família percebe e a família procura o psicopedagogo. Também é encaminhado pelo neuropsicólogo, depois de uma avaliação e fechado um diagnóstico. Pode ser encaminhado por um psicólogo que já está atendendo esse paciente, aluno, por algum outro motivo, e percebe que a dificuldade da aquisição do aprender é constante, é do cotidiano, também encaminha para o psicopedagogo. Fonoaudiologia também encaminha, enquanto está em avaliação, terapia ocupacional, então, ou seja, chega a pacientes encaminhados por diversos profissionais e circunstâncias, sim. Então, quando o paciente chega para mim só com uma queixa,
só com aquela hipótese de que, olha, ele tem dificuldade para ler, tem dificuldade de escrever, é comportamento, é inquietação, apatia. Aí é um processo de avaliação clínica, né? De levantamento de hipótese diagnóstica que eu começo no atendimento. Então, depende muito da idade biológica e do momento escolar desse indivíduo, né? Então, para cada caso, é uma aplicabilidade clínica. E trabalho nesse momento do levantamento de hipótese diagnóstica, né, clínica, com a relação multiprofissional, tá? Então, se a criança apresenta um problema na fala, na escuta, na escrita, na leitura, então o que eu tenho que fazer é encaminhar para um profissional da área para uma avaliação, que é o fonoaudiólogo. Se a criança apresenta uma situação sensorial, motriz, de motricidade, eu preciso de uma avaliação do terapeuta ocupacional, né? Se é uma situação centrada no histórico do indivíduo, sentimento, emoção, é a psicologia e a psiquiatria. Se é uma situação neurobiológica, patológica, eu encaminho para o neurologista e psiquiatria também, né? Mas é muito importante o acompanhamento do pediatra quando é na infância e na adolescência, né? Porque eu preciso e peço sempre o acompanhamento de levantamentos em relação a vitaminas, em relação a questões hormonais, porque eu já me deparei com diversas situações clínicas que a criança chega com um diagnóstico cognitivo e quando você começa a investigar, você descobre que é uma miopia, que é um astigmatismo, que a criança não enxerga, não é que ela está completamente apática ou que ela está hiperativa, mas tem a questão da visão, tem a questão hormonal, do hipotireoidismo, do hipertireoidismo, é um exemplo que eu estou citando, tem a questão das vitaminas, né? A falta da B12 influencia muito na memória, na atenção, vitamina D. E que isso você vai se munir de informações com a ajuda de outros profissionais. Não tem como você... Sim, você clínico, ter não tem como, né? Então, tem esses exemplos de situação de vitamina, anemia, é muita coisa que você precisa levantar e conhecer, além da anamnese, de todo o histórico, desde a gestação que a família traz. Então, você precisa ter esse tempo, esse espaço nesse procedimento clínico para o levantamento de hipótese e para o fechamento de diagnóstico. Então, isso não tem como dizer, em 3 meses, em 8 meses, em 1 ano. Depende muito do histórico, né, sociológico, antropológico e pedagógico desse indivíduo, da família e da conceituação e da atuação escolar também, né? Então, é uma situação de comunhão da terapêutica, né, da clínica, com a família e com a instituição educacional, né, e com os profissionais. Num bate-papo que a gente teve esses dias, você disse que tem muita percepção que o profissional tem, ela é presencial. Você vê por gestos, comportamentos, o jeito de se portar, de se colocar. Como que isso fica agora, nessa situação onde tem esse distanciamento? Como que alguns profissionais, eu sei que você vai voltar, sua previsão é mais para frente, mas isso dificulta bastante para essa área de diagnóstico e de acompanhamento de quem já está, né, em andamento. Nesse processo que eu acabei de te falar, né, de comentar, nesse processo de levantamento de hipótese, diagnóstica clínica, é impossível para a minha atuação, na minha linha de atuação, eu acompanho muito a Associação Brasileira de Psicopedagogia, né, nacional, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, que são bastante atuantes. Na minha situação, eu como profissional, para mim é extremamente impossível fazer esses procedimentos de avaliação de hipótese clínica à distância. Porque eu não posso perder, foi justamente isso que eu te disse, o olhar dessa criança, o tom de voz, a postura,
né? Ao pegar o material, manusear o material em questão que eu esteja trabalhando, avaliando, é tudo muito lúdico, jogos. Por exemplo, eu tenho um jogo que tem uma determinada regra, mas a gente consegue usar ele para fazer uma avaliação de lógica, matemática, para fazer uma avaliação de raciocínio, de atenção, percepção, memória, né? Competitividade, socialização, de toda essa questão. Agora, a distância é muito difícil porque eu perco todo esse significado que a criança me passa, né? Do olhar, do tom, da postura, da respiração, do manuseio, né? Do concreto. A gente trabalha com muito concreto, com muitas situações concretas nessa avaliação. Então, esse processo de avaliação, para mim, é impossível. Não dá para trabalhar, né? À distância. Agora, quando a criança já chega encaminhada por um neuropsicólogo, encaminhada por um neurologista, por um pediatra, ou mesmo um geneticista, e já vem com um diagnóstico fechado, a criança já chega para mim com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu já começo a atender com estímulos, né? De acordo com a dificuldade e as limitações dela, nesse processo dela de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso é um exemplo. Na clínica, eu estimulo em todos os segmentos escolar que ela está recebendo, todas as informações e aquisição de aprendizagem. Eu vou para a escola acompanhar essa criança para fazer a adaptação e inclusão dela na escola, junto com os professores, coordenação, né? Às vezes a gente encontra muita dificuldade, porque encontra muita rejeição por parte dos professores, né? E, na verdade, a gente é uma colaboração para facilitar o cotidiano desse professor com esse aluno, né? E também acabamos colaborando com outras situações, com outros alunos que têm a mesma ou outras dificuldades na situação da aquisição do aprender, né? Então, é uma colaboração, esse profissional dentro da escola, mas às vezes a gente acaba encontrando uma rejeição, mas com jeitinho, hospitalidade, acolhimento, a gente acaba quando eu te perguntei do se é fluido, porque tem alguns profissionais que têm a resistência justamente por se sentirem julgados ali, vigiados e tal, sendo que é o oposto, né? Ao contrário de muitos profissionais que são vários, inúmeros, que buscam muito informação, vão atrás de qualificações que fundamentam, né, todo o dia a dia deles e deixam eles muito mais tranquilos. Por mais que eles estudem, todo dia tem uma surpresa, né? Então, mas, Ana, tem um profissional ainda existe aquele profissional também que não quer sair da sua zona de conforto também. É o jeito que eu sei fazer, até hoje deu certo, e eu não vou mudar. Então, isso dificulta muito, né? E eu já me peguei em alguns anos, em alguns momentos com pacientes que já estava com diagnóstico fechado, que eu estava no trabalho, né, atuando clinicamente com estímulos e acompanhamento desse diagnóstico, numa situação de chegar a um determinado tempo do ano, de eu ficar torcendo para que o ano virasse, mudasse o profissional e que viesse um profissional com outro perfil para atender essa criança e atender a necessidade dessa criança e poder somar, né, e poder fazer um trabalho interessante em equipe com a gente, sabe? Comigo, com a fono, com o TO, com a psicóloga, com os profissionais que vão para dentro da escola no atendimento desse indivíduo, né? Então, eu já me peguei muitas vezes nessa situação de vamos ter calma, o profissional é esse, o que temos para hoje é isso. É isso, estamos tentando. Estamos tentando de todas as maneiras, até mesmo a coordenação da escola tenta, a direção tenta, mas não dá. O profissional tem limitações e não quer fazer, e ele não é um militante da inclusão, ele não entende a inclusão, ele não consegue fazer adaptação, ele tem limite. Então, existe essa situação também, né? A gente se depara muito com essa situação. No espaço, só fazendo um recortezinho, você atende em Ribeirão Preto e na sua cidade,
Eu esqueci agora. Na minha cidade é Ribeirão Preto, mas faz 2 anos que eu estou em Você está em Pradópolis. Pradópolis. Eu já É, ia te jogar para outra cidade agora. E isso. E ali você tem um espaço, né? Você é multi profissional. profissional, com vários segmentos. Exatamente isso que a gente estava falando. De terapia ocupacional. Como que funciona esse espaço lá que vocês têm? A clínica é uma clínica que tem psicólogo, psicanalista, psicólogos na linha comportamental, tem fonoaudióloga, fisioterapeuta, já tivemos uma terapeuta holística, que deu uma parada no momento, e a terapeuta ocupacional também atendia, dividia a sala comigo, mas ela montou a clínica dela especializada. Uma clínica maravilhosa. Que, aliás, o que me segura muito em Pradópolis é uma surpresa e uma coisa muito legal encontrar tantos profissionais de qualidade, sabe? Qualificados, grupos de discussão sobre caso, a gente troca muito sobre os casos, não só a minha clínica, como profissionais em outras clínicas, também outros consultórios aqui em Pradópolis, que temos pacientes em comum, né? Mas também tenho pacientes de Pradópolis, com especialistas e profissionais em comum em Ribeirão, Jabuticabal, em outras cidades. Porque eu atendo também aqui em Pradópolis, eu atendo Barrinha, Guariba, Guatapará, e Sertãozinho também vem para cá às vezes, né? Ai, Eu que tenho um legal. convênio com a usina São Martinho, que é daqui de Pradópolis, né? Atendo os colaboradores e familiares, e é particular. Infelizmente, é a única categoria do processo de saúde e educação que ainda não tem inclusão em nenhum plano de saúde no Brasil. E é uma luta da categoria, né? Por falar nisso, eu conhecendo seu histórico de algumas militâncias, sei que você é uma pessoa que vai lá e faz, bota a mão na massa. Se não, você, pelo menos, você junta todo mundo e faz os projetos acontecerem, as pessoas perceberem isso. É assim, é apaixonante. Essa parte da inclusão dessa área, você acha que isso é possível? Como que tá esse processo de briga para que isso seja colocado dentro da escola, dentro das clínicas, que isso participe, faça parte dos convênios, que seja uma coisa mais acessível? Há muito Tem tempo um eu convênio ouço falar, particular que eu, está. há muito Desculpa, tempo pode eu falar. ouço falar do psicólogo na escola, porque não só os alunos, os professores, várias pessoas, e até hoje é uma briga que a gente não sabe o que virou ainda, né? Que pé que tá. É, agora, a psicopedagogia, ela já é uma profissão reconhecida, né? Já tem graduação, Universidade do Rio Grande do Sul e outras universidades no Brasil, e a pós-graduação, né? Especialização em pós-graduação. Eu fui professora da pós-graduação da psicopedagogia institucional em várias faculdades de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Recife, dei aula na neuropsicopedagogia também. Então, nesse âmbito de especialização, de qualificação e reconhecimento, o processo está contínuo, constante e a luta é grande. Agora, em relação aos convênios particulares, tem sido muito difícil, cada vez mais, né? Difícil, mas acontece uma situação interessante de 1 ano e meio para cá. Os meus pacientes são ressarcidos pela maioria dos convênios, mas não Uhum. são 100% ressarcidos. São de 30% a 60%, 70% de ressarcimento que eles recebem, né? E no ano passado teve um convênio particular que me fez a proposta, né, de fazer uma carta para a diretoria, porque realmente eu A acho procura que o é imensa, né? ressarcimento para psicopedagogo vem aumentando, né, clínico. Ah, que bom. Mas eu acabei nem me interessando, porque é o seguinte, eles pagam tão mal, é algo assim tão
tem convênio médico que paga R$ 18 a hora. Para um fonoaudiólogo maravilhoso, que tem um trabalho excepcional. Não para de se reciclar, de estudar, para terapeuta ocupacional. A gente tem uma pergunta aqui do Charlinho Marrom. Ele perguntou se a psicopedagogia sempre trabalha com diagnósticos. Sim, sempre. A psicopedagogia, a função dela é entender e aprender qual é a dificuldade e o obstáculo que o indivíduo tem na aquisição do aprender. Então, o psicopedagogo, o objetivo e a função do psicopedagogo é compreender, através da hipótese diagnóstica clínica, qual é a dificuldade e o obstáculo que esse indivíduo tem no aprender, no processo e no desenvolvimento da aquisição do aprender. Então, sempre a gente atua com o diagnóstico. Agora, acontecem situações, por exemplo, que você chega num ponto de que você descobre, também já aconteceu muito isso, muitas vezes isso comigo em clínica, que a criança vai para o neuropsicólogo, é avaliado pelo neuropsicólogo, pela psicopedagoga clínica, aí tem uma dúvida ali na fala imatura, você manda para um fonoaudiólogo, aí para tirar uma dúvida maior ainda, porque você não está encontrando e fechando nenhum diagnóstico, vamos ver na psiquiatria, vamos ver com a terapeuta ocupacional. Você vai pesquisando e chega um momento que você percebe que a conceituação e a metodologia institucional da escola ou professor de sala de aula que não serve para aquele aluno. Porque por anos, por conta da avaliação formativa, a gente já ouve, é muito comum a escola dizer que o aluno é apático, o aluno tem dificuldade, o aluno é fraco, o aluno não aprende, a família não acompanha, sempre o problema está fora da escola. Mas existe ao contrário também, existem escolas que não servem para determinados alunos. Sim, né? sim. Existem metodologias, né, e fundamentações metodológicas que não, didática e prática de ensino, que não servem para determinado aluno. Então já aconteceu e acontece muito da gente perceber isso, chegar para os pais e dizer, olha, vamos tentar uma mudança institucional? E aí você faz essa proposta de acordo com a característica, de acordo com o perfil do aluno, do paciente. A gente acaba conhecendo muitas escolas, né, e metodologias, e o diretor, o coordenador pedagógico, e um professor ou outro sempre é a porta de entrada da escola, né? Você sente. Ali na clínica, eu costumo dizer que eu vejo o professor do meu paciente ali dentro da clínica. Ali, através dele. Vejo a família dentro da clínica, né? Essa característica é muito comum. Você sabe como que é a logística da relação do núcleo familiar. Você vê o professor ali quando você vê a criança te trazendo novidades ou dificuldades, né? Então a gente vê isso dentro daqui. Esse gancho aqui, N. Alice perguntou qual o papel do psicopedagogo na relação com os familiares, professores, etc., das crianças. Pensando que as dificuldades que muitos acreditam que a criança tem um problema que deva ser curado, né? Bem entre aspas, essa palavra, esse termo. E aí, depois, eu queria que você colocasse para mim como que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, que você tem notado nessa quarentena, o que está acontecendo nos bastidores, né, das angústias das pessoas que estão educando em casa. E essa pergunta da Alice, ela vem bem de encontro com o que a gente estava falando agora, né? E que acontece de você fazer essa mudança institucional e a criança desenvolver, né? Aquela dificuldade, aquela apatia, aquele comportamento indesejado, muda, né? Muda o ambiente, muda a proposta, muda. Então, é perceptível que a criança não tem um transtorno neuropatológico, biológico, cognitivo,
né? Então, acontece muito essas situações. Aí, dentro dessa pergunta do curar, por exemplo, o que a gente acolhe muito com os pais e os familiares, porque quando a mãe descobre, o pai descobre que o filho tem um problema cognitivo, né? É neurológico, alinha isso muito, alinha isso muito com uma doença, né? E não é uma doença, é uma situação de comportamento, né? O transtorno, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção é algo tão comum que tem pessoas com 20, 30, 50, 70 anos de idade que sempre teve transtorno de déficit de atenção, sim, hiperatividade, e que nunca soube. É diagnosticado, né? Sim, né? Descalculia. Tem jovens que passam, tem crianças, alunos que passam a infância inteira, o ensino básico, entra na universidade e não descobre que tem a descalculia, que tem uma dificuldade com matemática fora do normal, que é uma coisa incrível, né? Assim, fora do concebível, da compreensão. E pode ser uma descalculia, e ela nunca interpreta isso. Eu tive uma professora na especialização de saúde mental que ela descobriu que ela tinha autismo com 52 anos de idade. E já era professora na universidade. Aliás, a gente vai fazer outro parênteses aqui, depois, mais pra frente, assim que a gente tiver uma brechinha na sua agenda aí, a gente faz uma live, se você puder, aí a gente especifica mais, né? Fala um pouquinho mais sobre alguns transtornos, para a gente se aprofundar, para o pessoal ter mais uma ideia de quais são alguns sinais, sim, algumas coisas assim. Mas continua. Sim. E aí, fechando essa questão da cura, né? Não existe cura porque não existe uma doença. Então, não existe cura. O que existe, e essa situação, por exemplo, no meu trabalho enquanto psicopedagoga clínica, o estímulo é para adaptar, é para incluir, é para descobrir uma maneira mais prazerosa, mais feliz, fácil, deste indivíduo passar pelo processo da aquisição da aprendizagem, do aprender, conceber informações, compreender o que é dito, compreender o que é pedido, né? A situação do letramento, da leitura, do cálculo, da atenção, da percepção. Então, toda essa situação do nosso trabalho com estímulo é para tanto que a adaptação e a inclusão escolar e familiar aconteça, mas que esse indivíduo, com o passar do tempo, se adapte também às suas dificuldades e consiga lidar com isso. E vai chegar um momento que ele não vai precisar da terapêutica, né? Uhum. Então, vai chegar um momento que ele vai ter alta da psicopedagoga, ele vai ter alta do psicólogo. A autossuficiência, né? O bem-estar, e aí a autonomia dá essa autoestima, né? Que aí isso entra em várias áreas do processo de inclusão, que a gente sempre está falando que a gente precisa incluir, mas a inclusão é uma coisa tão... Eu quero um dia só falar sobre isso com pessoas assim... Podemos também... Olha, Ana, eu costumo dizer, assim, que a inclusão é algo tão magnífico e é tão humano, extremamente humano. Eu costumo dizer que inclusão é militância. Para você ser um professor inclusivo, para você ser um coordenador pedagógico, um educador inclusivo, para você ser um gestor de educação inclusivo, dono de uma escola, um empresário educacional inclusivo, você precisa militar, atuar em prol disso. E saber o que é inclusão e para que ela serve. E principalmente que ela faz parte, ela é parte de um direito humano. Uhum. Né? É direito, e é dever, é um cumprimento, né? Então é uma militância. As pessoas colocam esse processo de inclusão, em algumas áreas principalmente, como se fosse, né? Margem, vai colocando margem, só que não. O que tem de gente que está ali no meio, que tem os seus transtornos, suas dificuldades, suas questões, está todo mundo ali no meio, de um jeito ou outro, empurrando com a barriga. Se a gente descortina isso e dá uma visibilidade para a inclusão real, não essa de só cota,
né? Só para passar ali no congresso, para passar não sei aonde. Não, ela é real mesmo, no dia a dia. A gente muda a percepção, a pessoa consegue se enxergar com uma possibilidade de um transtorno, com uma possibilidade dos membros da família, e a partir dali a sua família começa a ser acarinhada com esse olhar. Porque às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade em casa, dentro de casa, ela tem um transtorno e ninguém nunca nem pensou que aquilo poderia ser uma dificuldade. É o jeito, a natureza, né? É o gênio, sempre foi assim, desde pequenininho, quando começou a gatinhar, quando começou a andar, então sempre vai passando despercebido. Mas realmente, e a inclusão, ela não pode se dar somente com o aprendente, né? O aluno em questão, né? A inclusão e a hospitalidade, o acolhimento, ele tem que acontecer com os profissionais que estão atendendo essas crianças, esses alunos que têm as suas dificuldades, né? Com a própria escola que tem o que aprender, né? Esse mecanismo da adaptação, do incluir, e principalmente essa inclusão, esse acolhimento, ele tem que se dar com a família, né? Com a família. Porque um pai e uma mãe de diversos segmentos profissionais, eles não conseguem, às vezes, ter percepção do que é uma dislexia. E uma dislexia é algo tão comum, é trocar letra. E a gente vai estimulando e exercitando, e vai chegar um momento que essa criança está adaptada, que ela já entendeu, compreendeu, que ela consegue cuidar dessa dificuldade dela, dessa atenção, da memória, da parte fonológica. Então, é uma situação que ela vai se adaptando, né? Nós somos seres adaptativos, né? A gente vai se adaptando com as dificuldades da gente. A gente vai se adaptando com as dificuldades e vai se alegrando com as facilidades, né? Então, esse acolhimento, e o que acontece com as famílias, acho que teve essa pergunta da tua parte, por exemplo, eu no meu atendimento clínico, eu faço todo esse procedimento de avaliação e do processo de levantamento de hipótese diagnóstica clínica. Quando já vem com diagnóstico, eu trabalho com estímulos e desenvolvimento, né, com desempenho da criança, desempenho cognitivo escolar. Faço a intervenção familiar, né? Às vezes eu sou extremamente acolhedora, mas eu sou uma pessoa que abraça, que beija, que está junto, que convive. Por isso que a gente sofre na pandemia, né? É uma facilidade que eu tenho, mas também sou um pouco, às vezes, exigente, chata, né? Faço o papel da bruxinha que fica cobrando. Então, essa adaptação da intervenção familiar é justamente entrar nessa questão da regra do cotidiano, da relação cotidiana, dos hábitos, da cultura. Vamos mudar uma coisinha aqui, esse hábito. Vamos incluir um hábito cultural, um lazer, uma brincadeira, mudanças de objetos e de móveis, a iluminação, o barulho em casa. A minha intervenção familiar é parte disso tudo, para melhorar também esse ambiente familiar da minha criança, do meu paciente, do meu adolescente, do meu adulto, né? Então, a intervenção familiar é realmente uma intervenção no núcleo familiar, no cotidiano do lar dessa criança, para melhorar essas circunstâncias. E o acompanhamento, a adaptação e inclusão, e essas discussões que a gente vai conversando no passar do mês, quinzenalmente, mensalmente, eu faço essas visitas à escola, para saber como que se está dando o desempenho, como que está acontecendo, e propondo, então mudamos isso, mudamos aquilo. No caso de crianças com paralisia cerebral, tem tanto a parte da escrita, coordenação motora, da escuta, como também do móvel, da carteira, da cadeira, do lugar onde ela está sentada, déficit de atenção, a mesma coisa, deficiência intelectual, o lugar, a sala de aula, a luz, o barulho. Então, são muitos detalhes. Então, o atendimento, ele é clínico, escolar e familiar. É uma intervenção. E como, puxando aquele assunto que a gente falou, que você falou que tem mães que estão pirando em casa, fala um pouquinho pra gente, como é que tá essa pressão?
Aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia, né? A clínica parou, eu achei que ia voltar, não voltamos, e eu esperei 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque o meu cuidado não era só também entrar no cotidiano familiar, entrar nesta casa, nessa família, porque a escola entrou. Tem escolas particulares que estão com aula online das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã, com crianças de 6, 7, 5 anos de idade, 4 anos de idade, 11, 14, 13. Então, está acontecendo essa aula online, né? Então, a aula online, a escola pública tem mandado atividades pelo WhatsApp, e quando a mãe não tem, a família não tem acesso à tecnologia, à internet, precisa ir na escola pessoalmente pegar material impresso, né, que não é pouco, leva para casa e a criança tem aquela cota de exercícios e de trabalhos para fazer a semana toda, com auxílio de quem? Do pai, da mãe, da avó, com quem está em casa em isolamento, em quarentena. Por outro lado, o inglês voltou à distância, alguns fonoaudiólogos também voltaram à distância, que fica mais fácil. Agora, para o psicopedagogo, a avaliação à distância é aquilo que você colocou. Eu não posso perder nada, não dá para fazer um processo avaliativo clínico, de levantamento de hipótese, clínica, diagnóstica, não dá. Agora, estímulos dá. Então, desde junho, julho, comecei a pesquisar, comecei a falar com vários profissionais da minha área, colegas psicopedagogos institucional, clínico, com fonoaudiólogas, falei com psicólogos, com muitos colegas, e montei uma proposta, né, consegui construir uma proposta de atendimento online, mas de estímulos. Uhum. Então, com essas crianças que eu tenho, que eu já atendo, que tem dislexia, descalculia, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção grave, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim, essas crianças que eu já atendo com estímulos, eu estou voltando agora, no mês de agosto, atendimento online, e trabalhando com a família do lado. Porque qual é também a minha preocupação? Além de fazer parte de toda essa mudança dentro da família, de chegar pelo vídeo, porque você entra, você chega, né? Sim. É um compromisso da família comigo. O meu cuidado esses meses é essa mãe ali do lado, assoberbada, com toda a lição de casa, é obrigada a lembrar coisas que ela não vê há mais de 15, 20, 30 anos, ou às vezes nunca viu porque não concluiu o ensino básico, né? É uma mãe que está home office também, trabalhando em casa, cuidando da casa e com os filhos em casa, ou é uma avó que está numa certa idade, que também não tem condições de acompanhar cognitivamente ou na parte de didática, né? E minha maior preocupação é esse familiar estar do lado desse aluno paciente, perceber a dificuldade, o obstáculo e se angustiar muito com isso, né? Então eu estaria causando mais uma situação de dificuldade e de angústia, porque realmente é uma responsabilidade, que é a responsabilidade escolar que os pais estão recebendo em casa. Eu tenho mães que estão procurando material de prática de ensino. Tenho mãe que é formada em administração de empresas e está correndo atrás de entender, de compreender métodos. Sim, né? Tenho mães que falam para mim, fui dormir 2 horas da manhã essa noite, acordei às 6h30 para trabalhar, para cuidar da casa, para acompanhar a aula, mas porque eu fiquei procurando no Google, porque eu fiquei pesquisando, porque eu fiquei lendo sobre a situação de exercícios que eles tinham para fazer hoje, eu não consegui explicar. Nossa, então, está realmente difícil. É um contato que a família nunca teve com a situação escolar dos filhos, né? A escola está em casa, né? Então, é algo assim, é muita queixa, né? É muita escuta que acontece. Mas os professores estão se desdobrando. Então, nossa, foi o que a gente comentou, a Alice também comentou aqui que tá todos os professores, os alunos todos exaustos. Ela fez uma pergunta, os estímulos no online também podem estar no campo da brincadeira? E eu queria falar que a gente está assim, faltando uns 7 minutinhos.
E eu ainda tenho mais uma pergunta boa. Eu falei pra você que ia ser assim. A gente vai ter que. Vai muito Só para responder da Alice, toda e qualquer situação, tanto na clínica, é extremamente lúdico, é sempre um processo lúdico, né? E mesmo com adolescente e adulto, é muita leitura, é muita troca de habilidades, é uma situação bastante bastante sensível em relação a tirar essa distração e a se gostar do que está fazendo, mesmo estando apresentando uma dificuldade, um obstáculo muito grande. Então, sempre é tudo muito lúdico. Eu uso muitos jogos, né? E isso também, quando a gente fizer uma live para falar dos transtornos, eu posso falar sobre o material usado também, quais são a fundamentação, Piaget, Vygotsky, Vygotsky, Montessori. Sabe? Porque eu fico pensando muito pela minha... Tanto que eu ouvi, na época que eu estava na escola, lá atrás, 200 anos atrás, os professores falando, porque falando da pedagogia em si, né? Como um menosprezo, não por ser menor, mas um menosprezo que ela tinha no contexto todo da escola, que os professores eram sempre colocados em segundo plano. Algum professor que fizesse, que fosse da pedagogia, da psicopedagogia, sempre ali com, sabe, um certo desdém, desprezo. Esse não é matemático, não é sociólogo, não é não sei o quê, né? Essas coisas que você olha e fala assim, meu Deus, que planeta que a gente tá. Quando a gente conversa sobre isso, eu percebo que muitas pessoas se interessam e muitas pessoas sentem essa afinidade, mas sempre tiveram esse tipo de preconceito, sabe? De entender isso como uma... É abertura para tudo. Se você tem esse entendimento do que é a pedagogia, do que está por trás disso, e se aprofundar nessa área, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu costumo dizer assim, o que é a pedagogia, né? Eu sou pedagoga. Enquanto pedagoga, eu sou especialista em desenvolvimento e comportamento humano. Infelizmente, existe uma informação e um marketing, mesmo com alguns currículos ruins que nós temos da graduação de pedagogia, mas a gente tem uma informação tão errada, tão distorcida da pedagogia, que ela é só para alfabetizar, né? Ela é só para alfabetizar. E esse só alfabetizar já é muita coisa. É muita alfabetizar coisa. O indivíduo é apresentar um mundo, um universo de coisas para esse indivíduo, né? Ele é professor da educação infantil. Educação infantil é o momento mais importante da vida do indivíduo, não são os primeiros anos de vida escolar, né? Então, eu sou uma pedagoga especialista em desenvolvimento e comportamento humano. Eu atuei como pedagoga social por muitos anos e é a minha grande paixão. Você sabe disso e você conheceu, né, um pouco dessa história. Então, a pedagogia... eu tenho um genro que entrou agora na pedagogia na Unesp de Araraquara. E esses dias eu falando para ele, a pedagogia, ela é hospitalar, empresarial, social, escolar, sabe? Ela é ampla, ela cuida do crescimento, do desenvolvimento, né? Do indivíduo, do ser humano. Olha, eu sou muito feliz e muito orgulhosa por ser pedagoga. De suspeita para falar, mas tem que ser mesmo, né? Assim, a gente vai ter 2 minutinhos. Quando chegar aos 20 segundos, a gente fala tchau e encerra. Olha como passa rápido. Tem uma muito rápido, credo. Aqui a pergunta de como os pais podem colaborar com os filhos no atendimento sem se angustiar, né? Que foi esse o caso que a gente conversou agora. E eu também queria te perguntar que você também atende, você e outros colegas, também atendem idosos que já estão no processo de Alzheimer? Como que funciona isso? A gente nem pincelou essa parte. Não foi processo de Alzheimer. Como colaborar com esses pais? É acolhimento mesmo, é a devolutiva. Toda vez que eu atendo a criança na clínica, sempre devo devolutiva e sempre tem alguma coisa para essa família durante a semana, antes do meu próximo atendimento, para ser feito em família. Eu sou atividade, brincadeira.
Ele que perguntou. Atividade, ele está entrando na pedagogia agora. Ai, Excelente que legal, pedagogo. Já parabéns. vejo prática de ensino ali, didática. Então, você estimula a família a lidar com isso. Em relação a essa angústia, eles vão compreendendo e vão percebendo a evolução da criança. Que a criança está aprendendo, que ela está modificando o lugar dela enquanto aprendente. Então, isso é com o tempo, mas precisa ser sentido. A família precisa perceber que está acontecendo. Né? E quando a família percebe que não está acontecendo, eu sempre oriento isso. Tenta um outro profissional. Tem psicopedagogos que têm formação na área somente da pedagogia. A minha formação na Unesp está muito alinhada à antropologia e sociologia. O indivíduo enquanto ser antropológico, sociológico e pedagógico, né? Tem a pedagogia formada na clínica, na medicina, né? Então, os pais, a família, a escola tem todo o direito de indicar, tente um outro profissional. Quem sabe com um outro profissional, essa angústia não passa mais rápido, você não vai ver um resultado melhor, né? Então, é uma experimentação isso, a gente vive trocando. Ou até os pais também procurarem uma ajuda também, né? De Sim, suporte emocional, muito né? importante. A gente encaminha e orienta. Olha, faz uma terapia, faz uma yoga, uma aula de artes, ou mesmo uma terapia alternativa, que eu gosto muito de indicar quando os pais são abertos para isso, uma acupuntura. Então, a gente sempre indica e encaminha. Sempre, sempre os pais. Nesse momento é muito importante. É muito importante. E estar juntos, né? Antes de Ter essa você encerrar, comunhão, né? gente, eu queria deixar claro aqui, quem quiser fazer mais perguntas, manda pra gente no chat, pode mandar no direct da Luminar, que a gente vai ter repeteco, com certeza, porque uma horinha passou que a gente nem viu. E dá a sensação assim, que eu falei tanto, eu falei muito, mas parece que eu não falei nada. Não, assim, como é que falou? Assim, a gente vai descortinando e cada vez a gente vai se aprofundando um pouco mais. Né, o primeiro contato com esse bate-papo aqui é justamente para isso, para a gente ter uma sala de estar com os amigos aqui e a gente vai colocando as ideias. A ideia é que seja assim, bate-papo que passe. E eu estou à disposição, se alguém quiser dar alguma dica do próximo bate-papo, a gente pode falar dos transtornos, pode falar do processo de aquisição do aprender, das dificuldades, das avaliações, estou à disposição. Nossa, vai ser ótimo. Quem sugira aí que a gente coloca no tema. A gente tem 20 segundos. 25. Então, super beijo. Bom, eu não consegui ver ninguém que tenha participado ou feito perguntas. Porque aquela hora que travou, ficou muito tempo travado para mim também. Então, agora que eu vi umas perguntas que eu fiz. Então, desculpa que a gente não mandou bem. Querida, eu não vi quem apareceu por aí. Muitíssimo